Quando o bebê nasce, todo mundo olha para ele. Mas quem olha para você? O puerpério é um período de uma avalanche emocional. Além das questões hormonais que estão à flor da pele, noites sem dormir, sentimentos de culpa, de tristeza, algo acontece também que quase nunca é falado. Antes você era uma mulher, filha, amiga. Agora parece que apenas a identidade de mãe tomou conta. Se você está se perguntando quem sou eu agora, respira, porque esse vídeo é para você. Eu sou Yara Casta, psicóloga de mulheres, e vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada de conhecimento. Vamos juntas? O puerpério não é apenas 40 dias. Ele é um processo transformador na vida da mulher. Você passa por diversas reações físicas, emocionais, psicológicas, hormonais. A vida parece que vira de cabeça para baixo. São alterações no sono, alterações de humor e muitas vezes você fica perdida, o que é natural. Ainda mais se você for uma mãe de primeira viagem. Nesse momento é muito comum o sentimento de tristeza aparecer, sentimento de culpa e vários pensamentos no sentido de: será que eu estou fazendo certo? Será que está sendo suficiente? Será que eu sou uma boa mãe? Então isso tudo mexe com você e com a sua identidade principalmente. Antes você era uma mulher e agora você se tornou mãe. E o que é pouco falado é o luto que é vivenciado nesse processo. O luto pela vida que você tinha antes e agora um período que você precisa descobrir, se reinventar e entender quem é você agora. E muitas vezes a sociedade é muito cruel conosco, né? No sentido de que ela propõe e quase faz com que a gente se cobre internamente no sentido de que você tem que amar cada momento da maternidade. A maternidade, para muitas mulheres, ela gera um sofrimento, né? Porque não é fácil você lidar com uma criança que acabou de nascer, que está em fase de desenvolvimento. Então a sociedade propõe: ame cada minuto da maternidade. Só que isso muitas vezes sobrecarrega muitas mulheres. Outro ponto também que a sociedade fala: esteja sempre plena, reconduza o seu relacionamento, volte ao trabalho. E se você tem que voltar ao trabalho, é algo muito complicado, porque aí surgem mais pensamentos. Será que eu estou abandonando meu filho? Olha como esse pensamento é cruel. E muitas mulheres passam por isso, nesse período de transformação, que é o puerpério. E principalmente quando essas críticas, essas questões sociais estão muito enraizadas dentro de nós. E quando essa autocobrança se torna muito constante, muitas mulheres acabam desenvolvendo um baby blues, uma depressão pós-parto, ansiedade. E isso acaba muitas vezes deteriorando o emocional. Para você conseguir recuperar a sua identidade, para você conseguir vivenciar o puerpério de forma saudável, é muito importante que você comece a questionar esses pensamentos que aparecem. Você não precisa ser a mãe perfeita, né? Então, quando esse pensamento aparecer, ou até mesmo uma crença que às vezes é passada de geração em geração, tem essa questão social, você pode se perguntar e questionar isso. Com base em que eu preciso ser perfeita? Com base em que eu preciso aguentar tudo? Me sobrecarregar dessa forma? Comece a questionar esses pensamentos que aparecem,
Porque uma das premissas da teoria cognitiva comportamental, que é uma abordagem da psicologia, é justamente a gente entender que nem todo pensamento que temos, de fato, ele corresponde à nossa interpretação real. O que isso significa? Às vezes tem muitos pensamentos dentro da gente que a gente interpreta situações de determinadas formas que são equivocadas e muitas vezes porque estamos sob pressão. Então eu citei essa questão da pressão social, dessas crenças, desses pensamentos que são passados de geração em geração. Então entenda, você não precisa ser perfeita para vivenciar uma maternidade saudável e também um puerpério. Outro ponto também da questão da sobrecarga, peça ajuda. Reconstrua a sua rede de apoio. Não é vergonha você pedir ajuda. E muitas vezes isso é um empecilho para muitas mulheres por conta dessas crenças, desses pensamentos que tem que dar conta de tudo. Não, você não precisa dar conta de tudo. E às vezes o que acontece? Por você estar nesse movimento, não, eu tenho que dar conta de tudo, tem que sair tudo do meu jeito, senão eu não sou uma boa mãe, eu vou falhar. Às vezes as pessoas se afastam, porque elas tentam te ajudar, mas por você não entender ou não conseguir aceitar essa ajuda, elas pensam que você está dando conta. Só que a gente sabe no interior que na verdade não é bem assim e você está sobrecarregada. Outro ponto também, além de pedir ajuda, como é que você pode reconstruir a sua identidade aos poucos? Primeiro, vivenciando o luto. É muito importante a gente vivenciar esse luto, acolher as emoções que aparecem, porque de fato a vida agora é outra, a vida se transformou e você vai precisar reaprender, se reinventar para você descobrir quem é você agora. Mas às vezes você pode recorrer a algo que antes você gostava muito de fazer e agora, com essa fase do bebê, não é mais possível. Seja assistir alguma série, conversar com alguma amiga, conversar às vezes com o seu cônjuge, enfim. Você precisa buscar situações, você precisa buscar pessoas que te lembrem de fato quem você é. E é muito importante, nem que seja, por exemplo, 10 minutos do seu dia, fazer algo que faz sentido para você. Eu sei que muitas vezes quando a gente está nesse período da maternidade, o assunto sempre é o bebê. Ele ganha espaço até nos assuntos. Então tentar conversar sobre algo que não envolva a maternidade, que envolva seus desejos, ou melhor, entender os seus desejos a partir de agora, entender quais são os seus valores, as suas necessidades nesse momento. Se possível, tomar aquele banho que às vezes é até difícil para muitas mães, né? Tomar um banho relaxado por uns 10 minutos, mas busque algo que faça sentido para você e que de fato tem a ver com os seus valores atuais nesse momento. E se tiver muito difícil para você conseguir lidar com as questões do puerpério, vivenciar esse luto, vivenciar essa fase que exige demais de nós mulheres, por mais que a gente tenha apoio, eu ofereço uma triagem gratuita de 20 minutos. É uma videochamada pelo Google Meet, onde eu te acolho, eu começo a compreender a sua história de vida, as suas necessidades e a gente faz o melhor caminho, o melhor direcionamento para você conseguir vivenciar essa fase de uma forma plena, segura e também sem autocobrança. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você gosta de conteúdos sobre maternidade, sobre autoestima, sobre diminuição da ansiedade, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo por aqui. Um grande beijo da sua Psi, Yara.